Há vários temas, há um que marca a atualidade internacional, especialmente na África do Sul, onde 3 dirigentes, incluindo a ministra da Defesa, foram feitos reféns por veteranos da luta contra a apartheid. Eles exigem uma compensação pela sua participação no processo de pacificação na África do Sul. Estes 3 dirigentes, incluindo a ministra da Defesa, foram libertados através de uma ação da Força Especial ou da Polícia Especial na África do Sul. Vamos ao encontro de José Gama, em direto na África do Sul, para mais detalhes sobre estes acontecimentos. José Gama, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa. José Gama, o que aconteceu exatamente? O que se indica é que havia uma reunião para discutir os vários aspectos, as várias reivindicações destes veteranos da luta contra o apartheid, mas a falta do entendimento levou a que 3 dirigentes fossem feitos reféns. Houve intervenção da polícia, há muitos feridos e há mais de 50 detenções. O que aconteceu e como é que um país como a África do Sul chega a este ponto? Boa noite, Mocipo. O que aconteceu? A África do Sul, como todos sabem, teve o período da luta de libertação e envolveu várias personalidades ou antigos combatentes. E desde o fim do apartheid, que estes antigos combatentes têm estado a pedir alguma indemnização, e é um problema que já vem desde o tempo do presidente Mandela, do presidente Mbeki, do presidente Zuma, e agora com Cyril Ramaphosa. Esta semana, os antigos combatentes foram à sede do ANC reclamar alguns direitos que eles têm direito. E foi-lhes prometido e garantido que teria uma reunião com o vice-presidente da República, Dave Mabuza, que é a figura que tem estado a negociar estas exigências com eles desde novembro de 2020. E durante algum tempo, Mabuza andou ausente do país, andou doente, esteve na Rússia, e os antigos combatentes lhes foi garantido que teriam a reunião na quinta-feira aqui em Pretória. Quando estes chegam na reunião, encontram outros interlocutores, nomeadamente a ministra da Defesa, o seu vice e um ministro da Presidência. E estes antigos combatentes não gostaram não gostaram dessa ocorrência de mudança de interlocutores e observou-se ali um braço de ferro. Eles colocaram as suas exigências e a ministra, ou melhor, a delegação, alegou que não tinham capacidades, o governo não tinha condições para corresponder àquilo que eles queriam, porque eles estavam a pedir uma indemnização de $100 mil euros para cada antigo combatente, estavam a pedir o repatriamento dos restos mortais de antigos companheiros, condições, acesso à terra para poderem praticar agricultura e outras exigências. Praticamente o governo, ou melhor, a delegação que lá esteve presente, considerou que aquilo estava muito acima da capacidade do governo e não conseguiu corresponder. Portanto, em reação, estes antigos combatentes queriam que esta comissão ou a delegação se comprometesse, pelo menos, que poderiam resolver alguma coisa. Então, houve ali um braço de ferro em que eles alegaram: ok, vocês não vão sair daqui sem antes que comprometam-se a resolver os nossos problemas. E é isso que provocou o mal-estar naquela reunião e tiveram que chamar as forças especiais para saírem em socorro dos governantes que ali estavam. Mas hoje a ministra disse à comunicação social que não foram molestados, que ela entendeu a fúria desses antigos combatentes, mas eles tiveram que abrir um processo contra eles, porque os antigos combatentes não podem atuar desta forma e devem respeitar os direitos humanos das pessoas e, sobretudo, devem ter um bom comportamento quando estão numa reunião para um entendimento entre as duas partes. Exato. José Gama, estes veteranos exigiam
a presença do presidente da África do Sul e também presidente do ANC, Cyril Ramaphosa, como a pessoa que poderia desbloquear as suas preocupações. Por outro lado, exigem o pagamento de 2 milhões de randes por cada um dos veteranos. Houve este episódio, a Polícia Especial interveio, resgatou os dirigentes a processo em curso. Mas o problema prevalece, portanto, a bolha das preocupações, portanto, prevalece. Qual tem sido a solução apresentada pelo governo sul-africano para estas preocupações levantadas pelos veteranos da luta contra o apartheid? Há alguma luz no fundo do túnel ou esta tensão ela sempre vai prevalecer em relação a um grupo importante dentro do ANC? Primeiro, eu penso que este braço de ferro vai continuar algum tempo e depois também temos que observar uma coisa. São 3 associações de antigos veteranos e elas todas também estão unidas. O ANC tem 2 associações e elas também estão completamente divididas. Ao total são 3 associações a reivindicarem os seus direitos. Isso é um processo que já lá vão mais de 20 anos ou mais de 23 anos e até aqui o governo não tem capacidade de corresponder com aquilo que eles querem, porque as exigências também estão muito pesadas. Por exemplo, uma das coisas que eles estão a pedir é a construção de monumentos em países onde o ANC esteve baseado. Imagina lá a construção de um monumento em Matola. O governo sul-africano não pode chegar ali e se comprometer dizendo que sim, que vamos construir um monumento em Matola, porque isto também exige do governo sul-africano conversar com as autoridades moçambicanas para ver se há condições ou não de fazer isso. Portanto, mas o que deu para perceber no mal-estar de ontem é que eles querem, esses antigos combatentes, desejam a presença do vice-presidente David Mabuza, que é a pessoa que eles já andaram a negociar desde algum tempo, e não a ministra da Defesa, que é alguém que acabou de entrar agora nesta pasta, embora ela também seja uma veterana de guerra que andou a combater ao tempo do apartheid. Exato. Há solução à vista, esta audiência, o vice-presidente e os veteranos, o próprio presidente Cyril Ramaphosa, há uma solução à vista para, digamos, estas partes encontrarem-se e resolverem, digamos, as diferenças, considerando que os veteranos, sobretudo de partidos libertadores, têm uma força muito importante e podem influenciar, digamos, as dinâmicas dentro do partido. Como é que o ANC está a viver este momento? Quais são as reações das principais organizações sociais dentro do ANC e, sobretudo, da liderança dos veteranos dentro do ANC? Portanto, ela concorda, abraça esta causa, esta preocupação, ou nem por isso? Quais são os movimentos dentro do partido governante? Eu penso que para tudo há sempre uma solução. O que deve haver é eles conversarem e tentarem negociar e haver também concessões. Se eles estão a pedir $100 mil por cada antigo combatente, eles também estão a pedir que sejam reparados os danos desde o início, eles querem uma pensão que deve começar desde o período em que eles estiveram no exílio. Então, eles têm que sentar com a pessoa que andaram a negociar para ver se conseguem ter ali um bom senso. Porque, na verdade, temos que perceber também uma coisa. Em resolução do conflito, quando alguém está a pedir €100 mil, na verdade, ele não quer isso. Ele estabelece esse teto, mas o que ele vai querer, na verdade, é algo inferior. Ele está a pedir 100 mil, quer dizer que o governo pode depois negociar com ele 50 mil euros que eles estão a exigir em termos de indemnização. Agora, quanto à questão do ANC, este é um assunto de Estado, por isso é que está o governo e não necessariamente ao ANC, embora seja o ANC a entidade que eles muitas das vezes vão reclamar. O ANC também em si está a viver um problema, o ANC está em campanha eleitoral
o ANC está a viver um problema de bancas, não tem fundos e durante este período de campanha eleitoral para eleições autárquicas, o ANC praticamente é o partido neste momento que não está a conseguir fazer campanha, não está a conseguir pôr os posters na rua, e o ANC neste momento está a enfrentar um problema que tem uma oposição que está financeiramente mais folgada em relação a si, porque foi aprovada uma lei em abril passado que obriga todos os partidos a declararem os seus bens e também limita algumas doações. E o ANC está a viver um problema nunca visto no ar, vão contar nos próximos dias. Hoje disse que houve aí um encontro para voltarem não com os antigos combatentes, mas a nível governamental, para tentar analisar estas questões. Penso que a ministra recolheu todas as preocupações e depois vai ter que levar aquilo ao Conselho de Ministros para ver a melhor solução para esses antigos combatentes, porque a nível do Estado, a reputação do Estado também não fica muito boa, porque a nível mundial está-se a noticiar que os ministros foram feitos reféns pelos antigos combatentes. E isso não é bom, sobretudo numa altura que a África do Sul já tem uma imagem menos boa, e isso também é algo que pode desacelerar, por exemplo, questões em termos de investimento externo. Exato. José Gama, muito obrigado pelas suas notas a partir da África do Sul, onde chega-nos esta informação de 3 ministros que foram feitos reféns por veteranos da luta contra o apartheid, que exigem uma compensação de 2 milhões de rands pela participação na luta contra o regime segregacional pelo regime do apartheid. Assim é que é. Muito bem, caro telespectador, vamos avançar. Um outro tema que marca a atualidade é a candidatura de José Domingos